Minha gente, eu estava morrendo de saudade de vocês. Finalmente chegou o dia de eu voltar com tudo, né? E pode ter certeza que esse ano será muito abençoado, cheio de informações, reflexões importantes e, claro, aquele papo reto que vocês só encontram aqui. E hoje o nosso programa chega com tudo, hein? Em um episódio inédito, trazendo temas essenciais para a sua vida, a sua família e a sua segurança. Então, já chama aí a sua família, se ajeita no sofá, porque você não pode perder. E um agradecimento antes de mais nada. Claro, primeiramente aqui eu faço uma pausa. Primeiramente ao meu produtor, o Fontana, um dos melhores profissionais aqui da nossa cidade e também região. Tá precisando editar um vídeo? Tá precisando criar algum material para você aí? Não deixe de contatar aqui o Fontana. Tem o meu apoio, tem o meu respeito e a minha admiração. E não menos importante, ao meu patrocinador de sempre aqui, que quem é? Barbearia França aqui de Apucarana. E lá é onde eu sou muito bem cuidado, com aquele atendimento de primeira, corte impecável e um ambiente top de linha. E não se esqueça, hein? Se quer um corte de respeito, seja para você ou para o seu pequeno, então corre lá na Barbearia França, aqui em Apucarana. E o melhor, quem agendar dizendo que foi indicado aqui pelo Paulinho, ganha um preço diferenciado, hein? Agende agora mesmo lá pelo WhatsApp, já vou falar para vocês aqui. 43 99153 3905 e garanta aquele visual impecável. Barbearia França, onde o estilo fala mais alto. Agora, gente, hoje vocês viram aqui que eu estou um pouco diferente, estou em pé, não estou sentado como sempre, tentando trazer um pouco de mais modernidade aqui também, ficar um pouco mais solto aqui para vocês. Sem mais demora, vamos ao que interessa. O programa de hoje está imperdível, então fica com a gente aí, porque vem muita coisa por aí, muita informação, seus direitos, suas obrigações. Vamos começar aqui, gente, pelo seguinte. A vergonha, né? Tivemos um caso recente aqui na cidade de Apucarana, desses relacionamentos abusivos e a necessidade, claro, de reparação às vítimas. O Senado Federal ele aprovou a Lei 4.440 de 2024, que agora segue para a sanção presidencial, garantindo a vocês, mulheres, vítimas de violência doméstica, o direito ao tratamento odontológico. E isso pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Uma medida necessária? Sim. Um avanço? Com certeza. Mas a verdadeira questão que não podemos ignorar é a seguinte: por que isso é necessário em pleno século XXI? A resposta, ao meu ver, é muito simples e revoltante, porque ainda vivemos em uma sociedade onde homens covardes, sim, você é um covarde, que se sentem no direito de agredir suas companheiras, desfigurando não apenas seus rostos, mas também suas almas, suas dignidades e suas histórias. E diante dessa realidade brutal, o Estado é forçado a intervir para minimizar os estragos causados por essa canalice. Os números da violência contra a mulher no Brasil são um retrato da covardia que se esconde dentro dos lares que deveriam ser espaços de amor e segurança. São socos, tapas, chutes, queimaduras, ameaças e muitos casos de feminicídios. E agora, como se já não bastasse a dor emocional e psicológica, precisamos de uma lei específica para garantir que essas mulheres tenham acesso ao mínimo, à reconstrução de seus dentes, destruídos por agressões. Mas que não nos enganemos, esse projeto de lei, por mais necessário que seja, não é uma solução, mas sim um remendo em um tecido social rasgado pela impunidade e pela permissividade com esses agressores. A violência doméstica, ela não começa com um soco, gente. Ela começa com uma humilhação, uma chantagem emocional, um grito, um empurrão. E quando a vítima percebe, está com o rosto ensanguentado no chão. Homens não, covardes, que levantam a mão contra uma mulher, não merecem outra definição além de covardes. Não há justificativa, não há desculpa, não há. Foi um momento de raiva que amenize essa barbaridade. Se um homem sente necessidade de agredir uma mulher para se impor, ele não é forte, ele é fraco. Se acha que pode controlar sua companheira pelo medo, ele não é líder, ele é um opressor. Olhando para essa lei, o que deveria nos causar indignação não é a sua existência, mas a necessidade dela. O Estado agora precisará custear também procedimentos odontológicos para reparar o estrago feito por monstros, que muitas vezes saem
impunes ou cumprem penas simbólicas. Isso eu posso falar com propriedade. Até quando aceitaremos, meu povo, ver mulheres desfiguradas, humilhadas, violentadas dentro do próprio lar? Até quando essas medidas protetivas, paliativas, melhor dizendo, serão a única resposta a essa brutalidade? A resposta definitiva para esse problema não está apenas em leis de reparação, mas em uma mudança de mentalidade. Está na punição severa e célere desses agressores, na proteção real das vítimas, no fim, na convivência social com a cultura do ela provocou, foi só uma briga de casal. Está na educação dos meninos, para que cresçam respeitando as mulheres e não tornando potenciais agressores. Aprovamos mais uma lei, mas que essa não seja apenas uma anotação burocrática no Diário Oficial da União. Que ela sirva para escancarar a vergonha dos relacionamentos abusivos, para expor a podridão dos covardes que batem em mulheres e para reforçar a necessidade de punições mais severas. E que um dia não precisemos mais de leis como essa, que possamos viver em um país onde nenhuma mulher tenha sua boca quebrada pelo homem que julou amá-la. É isso, gente. Não podemos permitir mais isso. Seguindo nessa linha também, vocês mulheres, vocês conhecem a lei do minuto seguinte? Você já ouviu falar nessa lei? Se não conhece, preste bem atenção, porque essa lei ela pode salvar vidas. A Lei 12.845 de 2013 garante que toda vítima de violência sexual tenha atendimento emergencial imediato em hospitais públicos, sem precisar apresentar sequer um boletim de ocorrência ou qualquer tipo de autorização. Isso significa que, independentemente de qualquer burocracia, a mulher, você, mulher violentada, você tem o direito de ser atendida, de receber cuidados, os cuidados necessários e de ter acesso às medidas preventivas contra a gravidez, contra infecções sexualmente transmissíveis. Mas agora, aqui que já é um diferencial do nosso programa. Vamos refletir aqui, gente, vocês comigo aqui. Por que também precisamos de uma lei para algo que deveria ser óbvio? O fato de uma mulher violentada precisar de uma legislação para garantir que será atendida sem questionamento já diz muito sobre a forma como a sociedade ainda trata a violência sexual. Por exemplo, e infelizmente, ainda hoje as vítimas são obrigadas a provar que foram abusadas, que tiveram seu depoimento questionados e muitas vezes acabaram revitimizadas em hospitais, delegacias e tribunais. Isso eu posso falar com vocês com propriedade porque eu vivo também esse meio. Vocês sabem, eu trabalho também nessa área. A lei do minuto seguinte, ao meu ver, ela veio para mudar essa realidade. Mas na prática, será que estamos realmente garantindo esse direito? O peso da culpa e o descaso com essas vítimas é inaceitável. Que mesmo com uma lei clara, ainda existam médicos que se recusam a atender, hospitais que criam dificuldades e agências de saúde que fazem julgamentos morais ao invés de cumprir apenas a legislação. Muitas mulheres, vocês sabem disso, fragilizadas e traumatizadas, desistem de buscar ajuda, porque sabem que em vez de acolhimento, pode encontrar descaso. E se já não bastasse, gente, o sofrimento da violência, essas vítimas ainda precisam enfrentar o peso da cultura da culpa, que insiste em questionar, mas o que ela estava vestindo? O que fazia naquele lugar? Por que estava sozinha? A resposta para todas essas perguntas é simples. Nada, absolutamente nada, justifica um estupro. O Estado precisa, sim, garantir que essa lei seja respeitada, com profissionais treinados para atender essas mulheres com dignidade e humanidade. E mais do que isso, precisamos de uma sociedade que pare, de uma vez por todas, de julgar e comece a apoiar. A força e a resistência de toda mulher, para todas as mulheres que já sofreram algum tipo de violência, vocês não estão sozinhas. Vocês são mais do que vítimas.
são sobreviventes, guerreiras e resistência pura. Nenhuma violência define quem vocês são, nenhuma dor diminui a grandeza de suas histórias. E para vocês mulheres que nos assistem agora, saibam dos seus direitos, exijam respeito, não aceitem de forma alguma menos do que merecem. O medo e o silêncio nunca deverão ser maiores do que a sua força. Por quê? Se tem uma coisa que a história já nos provou, é que mulher nenhuma se cala, mulher nenhuma se curva, e quando uma cai, muitas se levantam por ela. Fica aqui o meu conselho a todas vocês. Vamos seguir lá. Estão gostando aí desse formato? Vão lá no Programa do Paulinho.canal 38 no YouTube. Sigam nossas plataformas, Programa do Paulinho.canal 38 no YouTube, no Instagram. Segue também esse apresentador que vos fala, Paulo Henrique Martins, com 2 N's, no Instagram. Serão todos muito bem-vindos também. Vamos lá, seguindo, que agora eu tô feliz com a minha bancada nova aqui, que o Fontana me presenteou aqui. Olha só que legal. Vamos lá. Mais uma lei que, assim, justiça ou apenas o mínimo que já deveria ter sido feito. Vamos lá, ó. O Senado Federal, ele sancionou também, e essas reportagens, essas matérias, gente, que eu estou falando para vocês, são todas recentes, tá ok? São todas aprovadas nesse mês de agosto, tá bom? E essa lei também sancionada é a Lei 14.811 de 2024. Melhor dizendo para vocês, gente, nesse mês de março, tá bom? Foram aprovadas essas leis aí. Vamos lá, mais uma lei, a Lei 14.811 de 2024, que finalmente, olha só agora, tornou hediondos crimes como pornografia infantil, sequestro e incentivo à automutilação de crianças e adolescentes. A primeira pergunta que vem à frente é: por que demoramos tanto? Em um país onde a cada dia uma criança é abusada, sequestrada ou induzida ao desespero por criminosos, covardes, que se aproveitam de sua fragilidade, não há espaço para a brandura, não há justificativa para amenizar a punição de quem destrói vidas inocentes. Agora, com essa nova legislação, esses crimes passam a ter penas mais duras e menos benefícios processuais. Ou seja, moleza para esses monstros finalmente acabou, pelo menos no papel. A partir de agora, quem cometer esses crimes não poderá mais contar com a fiança. A progressão de pena será muito mais difícil e não haverá anistia, graça ou indulto. Isso significa que pedófilos, sequestradores e aliciadores não poderão contar com brechas na lei para voltar à sociedade rapidamente e continuar suas perversidades. Mas sejamos sinceros, isso não deveria ser motivo de comemoração, e sim de pura vergonha por ter demorado tanto. Quantas famílias foram destruídas? Quantas crianças passaram pelo inferno nas mãos de criminosos e ainda assim viram seus algozes saírem da prisão como se tivessem cometido um simples erro? A verdade é que o Brasil sempre tratou crimes contra crianças com uma complacência revoltante. Agora, essa nova lei é um recado claro. Acabou a era da impunidade para esses monstros. A responsabilidade dos pais, proteção não é opção. Fica para vocês agora, pais. Proteção não é opção e obrigação é obrigação. Agora que temos uma lei mais rígida, é hora de falarmos de outro assunto. A sua responsabilidade. Pais, não adianta endurecermos as penas se continuarmos vendo crianças largadas na internet sem supervisão, expostas a criminosos que sabem muito bem como manipulá-las. Não adianta exigir justiça se muitos pais não sabem nem com quem os seus filhos conversam no celular. O perigo não está só nas ruas, está dentro de casa, na tela do computador, nos aplicativos de mensagens e nos vídeos aparentemente inocentes. Quem acha que educar é só dar comida e um celular, está assinando um atestado de irresponsabilidade. O maior predador de uma criança é a negligência dos adultos que deveriam protegê-las. Pais, mães e responsáveis precisam entender de uma vez por todas que os criminosos mudaram de estratégia.
Eles não precisam mais pegar uma van e rondar escolas, eles invadem os quartos por meio de telas, eles se escondem atrás de perfis falsos, eles conquistam a confiança da criança antes mesmo que os pais percebam o perigo. Então, sim, essa é mais uma lei e agora é mais dura, mas para que ela funcione de verdade, os adultos têm que fazer sua parte. O que muda? O cidadão acusado nesse caso. Com a idiotez desses crimes, a vida do criminoso passou a ficar mais difícil. Vamos citar só algumas mudanças claras aqui que eu consigo me recordar agora. Sem fiança, como eu já disse, ou seja, ele não vai poder pagar nenhuma fiança para responder à liberdade. 2, a pena será mais longa no regime fechado, ou seja, o tempo de cadeia será maior para ele conseguir progredir de regime até sair no aberto. Não haverá, sob hipótese alguma, em nenhum momento, anistia, graça ou indulto, ou seja, nada de perdão presidencial ou saidinhas para aproveitar datas comemorativas. Mais rigor na progressão de pena. Se o condenado, o criminoso, ele vai precisar cumprir pelo menos 40% da pena no regime fechado. Isso se ele não for reincidente, tá bom? Sem possibilidade de sair tão rapidamente de trás das grades. Ou seja, a mamata acabou para quem pratica crimes contra crianças. Agora, cabe à justiça fazer valer essa lei com rigor e cabe à sociedade denunciar e cobrar punições exemplares. E cabe aos pais, mais uma vez eu puxar a orelha de vocês, cumprirem com o seu dever de proteger seus filhos. Nenhuma lei será dura o suficiente para consertar a dor de uma infância destruída. Mas podemos sim garantir que esses monstros nunca mais tenham a chance de machucar aí outra criança. É uma crítica, gente, é um puxão de orelha e é necessário para vocês entenderem isso. Porque, de fato, na maioria dos casos que eu já acompanhei todos esses anos como advogado, eu percebo que a ausência de responsabilidade dos pais também é um grande fator que pode machucar as crianças aí. Mas vamos lá, notícia ruim. Não são notícias ruins, mas na verdade são leis que, ao meu ver, elas vieram com um pouco de atraso, como a maioria das coisas acontecem no Brasil, né? Mas vamos falar uma coisa bem legal para vocês, olha só. Vocês sabiam que existe um programa do Senado Federal que se chama Constituição em Miúdos? Ou seja, o primeiro passo para um Brasil mais justo. E é isso que eu defendo, mas vou falar com vocês aqui bem rapidamente, olha só que legal. No Brasil, vocês sabem que muitos adultos sequer conhecem seus direitos e deveres. Ainda mais vocês que não assistem o programa do Paulinho toda a quarta-feira, às 20h30, e disponibilizados os episódios para vocês assistirem quantas vezes quiserem lá no YouTube, programa do Paulinho.canal 38. Esses adultos, eles crescem sem entender o que o Estado pode e deve fazer por eles, sem saber quais são as suas responsabilidades como cidadãos, e pior ainda, sem enxergar a força que tem diante das injustiças. O resultado? Uma sociedade onde a impunidade reina, onde as leis são vistas como privilégios para poucos e onde a ignorância se torna terreno fértil para abusos e desigualdades. Mas e se desde pequenos as crianças tivessem acesso à Constituição de maneira simples e didática? E se ao invés de crescerem alheias ao funcionamento do país, elas fossem preparadas para exigir os seus direitos e cumprir os seus deveres? Essa é a proposta do programa Constituição em Miúdos, que disponibiliza gratuitamente uma versão impressa e também digital da nossa Carta Magna, ou seja, a nossa Constituição Federal, em uma linguagem acessível para crianças. O link vamos tentar deixar disponível para vocês aqui na tela aqui, tá bom? Caso contrário, entre em contato no nosso contato do WhatsApp, será um prazer disponibilizar para vocês aí, para vocês terem ali o acesso. Se você tem filhos, sobrinhos ou alunos, deveria acessá-lo agora. Ou entra no site do Senado Federal que está disponível. Por quê? Aprender desde cedo sobre a Constituição não é apenas uma questão de conhecimento, mas de cidadania. É garantir que as futuras gerações não sejam manipuladas por discursos vazios, não se calem diante da injustiça e saibam reconhecer seus direitos com a mesma clareza com que entendem suas obrigações. O desconhecimento da lei é a base de muitos problemas sociais. O que impede uma mulher em situação de violência de sair desse ciclo, muitas vezes, não é a falta de vontade, mas a falta de informações sobre, por exemplo, as medidas protetivas.
o que mantém tantos brasileiros reféns de abusos trabalhistas é a falta de conhecimento sobre seus direitos. O que fortalece políticos corruptos e a certeza de que o povo não entende como funciona. Ensinar as crianças sobre a Constituição é criar adultos mais preparados, mais conscientes e menos vulneráveis. Se no texto anterior falamos da covardia dos homens que destroem a dignidade de suas companheiras, aqui falamos da oportunidade de educarmos meninos que jamais se tornarão esses agressores e meninas que jamais aceitarão esse papel de vítimas indefesas. O acesso ao conhecimento é uma ferramenta de transformação social poderosa. Se queremos um Brasil onde leis como a que garante tratamento odontológico para as vítimas de violência doméstica não precisam existir. Precisamos começar pela base, educação e consciência cívica desde a infância. A Constituição, em miúdos, é mais do que um livro infantil sobre leis. Ao meu ver, já tive acesso. É um passo fundamental para os pais, onde todos sabem exigir seus direitos, de cumprir seus deveres. Baixe, leia, compartilhe. O futuro do Brasil começa no entendimento de suas leis. E aqui uma dica para você, Lorenzo, minha querida Lara, todos os meus sobrinhos queridos. Vou presentear todos vocês com essa Constituição, hein? Vocês leiam aí isso aí também em casa e distribuem para todo mundo aí, para os primos, para todo mundo aí, tá bom? Vamos lá, gente, olha só. Vocês sabiam que no 15 de março comemora-se a democracia no Brasil? Olha só. 15 de março é um marco, gente, de 40 anos atrás, de que, na verdade, melhor dizendo, de que 40 anos atrás, onde o Brasil deu um passo fundamental na sua história. São 40 anos de democracia. O preço do sangue e o valor da liberdade são impagáveis. O Brasil, ele deu um passo no 15 de março, há 40 anos atrás, fundamental na sua história. Pois, depois de 21 anos de ditadura militar, com censura, perseguições, você, senhor e senhora que me acompanha, que eu sei vocês são meus fãs aí. Não foi assim? Censura, perseguições, prisões arbitrárias e muita morte. Finalmente, 40 anos atrás, recuperamos o direito mais básico de qualquer sociedade, de sociedade livre, a democracia. Por quê? 40 anos atrás, passados ali 21 anos, o Brasil voltou a ser livre. Qualquer sociedade, a democracia, mas engana-se quem pensa que essa conquista veio fácil. Ela custou suor, custou lágrimas e, em muitos casos, até sangue. Homens e mulheres enfrentaram um sistema opressor para que hoje possamos votar, nos expressar, discordar e escolher os rumos da nossa nação. Foram anos de luta contra um governo que decidia quem podia falar e quem deveria se calar. Que escolha, escolhia, na verdade, quais as verdades que poderiam ser contadas e quais deveriam ser sufocadas. Que usava a força para impor suas vontades, eliminando opositores e jogando a Constituição no lixo. Foi só em 1985 que então conseguimos retomar o caminho da liberdade, com o fim do regime militar e a eleição indireta de Tancredo Neves, que ironicamente, nem chegou a assumir, mas a vitória final veio mesmo 3 anos depois, com a Constituição de 1988, nossa Carta Cidadã, que garantiu os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Desde então, nosso país mudou. Temos eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e parlamentares. Podemos protestar, criticar e cobrar mudanças, sem medo de sermos perseguidos. Aqui eu abro aspas, né? Sem sermos perseguidos, ultimamente tem uma pessoa com poucos cabelos lá em cima que está dando um pouquinho de trabalho. Mas garantimos aí os nossos direitos. Por exemplo, mais um direito que foi concedido, que conseguimos depois disso. Direitos trabalhistas, acesso universal à saúde e educação e uma imprensa livre, como aqui do canal 38 de televisão, que denuncia, assim, independente de quem está à frente do poder, os abusos, as irregularidades. Claro, a democracia não é perfeita, inclusive com essa pessoa com pouco cabelo lá em cima. E muitas vezes parece que ainda estamos engateando para entender como usá-las, da melhor forma, do melhor jeito. Mas o fato é que podemos discutir,
divergir e decidir o futuro com o poder do voto. Isso já é um avanço que não podemos subestimar. Basta olharmos para regimes autoritários ao redor do mundo para perceber que a liberdade é um luxo para muitos, mas para nós é um direito conquistado a duras penas. Por isso, comemorar os 40 anos nesse mês de março de democracia é mais do que uma festa, é um lembrete de que ela não é inquebrável e de que devemos defendê-la todos os dias, porque a liberdade nunca é eterna se não for protegida. Vou dar mais uma bronquinha só, mas muito rapidamente, olha só. É uma verdade assim, eu acho que ninguém gosta de ouvir, né? Nós vivemos aí em tempos difíceis, tempos onde as aparências enganam, onde as promessas vazias tentam seduzir e onde o perigo muitas vezes vem de onde menos esperamos. As notícias estão aí, todos os dias, mostrando que as crianças são aliciadas pela internet, mulheres são vítimas de violência dentro de sua própria casa e pais desesperados perguntam onde erraram. Mas a questão é, estamos realmente preparados para nos proteger e proteger quem amamos? A resposta está no conhecimento. Sabemos que criminosos existem, sabemos que as leis nem sempre são cumpridas, sabemos que, na dúvida, muita gente prefere se calar. Aceitar o abuso, simplesmente fingir que nada está acontecendo. Mas aqui nesse programa, nós não aceitamos o silêncio. Nós não aceitamos a impunidade. Pais, proteja seus filhos. Se você é pai ou mãe, não pense que só porque seu filho ele está dentro de casa que ele está seguro. A internet é a nova rua escura. Nela, criminosos escondem suas verdadeiras intenções, atrás de perfis falsos, conquistam a confiança de crianças e adolescentes. Quando os pais percebem, o estrago já está feito. Não deixe seu filho solto na internet, como se estivesse em um parquinho. Saiba com quem ele fala, em que sites acessa e que conteúdos consome. Proteção não é controle excessivo, é amor e responsabilidade. E lembre-se, a nova lei, 14.811 de 2024, veio para acabar com as impunidades de pedófilos, sequestradores, aliciadores. Agora esses crimes são hediondos e os acusados perderam os benefícios aí. Mas nada disso adianta se vocês pais não tomarem os primeiros cuidados. Mulheres, vocês não estão sozinhas. Se você é mulher, preste atenção. Ninguém tem o direito de tirar sua liberdade, de ferir sua dignidade ou de dizer que você precisa acertar um relacionamento abusivo. A lei do minuto seguinte garante o atendimento imediato para você vítima. Tá bom? Sem boletim e sem nada disso, como eu já falei. É claro, ser atendido, ser protegida e ser respeitada é o que vocês merecem. E se falarem que você provocou, que você exagerou ou está errada, lembre-se, a culpa nunca é sua. Se alguém levanta a mão para você, levante a sua voz. Se alguém quer te silenciar, grite mais alto. Crianças, nunca confiem em quem pede segredo. Crianças, preste atenção, um adulto que pede segredo não é confiável. Se alguém te promete algo em troca de um favor, se alguém diz que seus pais nunca podem saber o que te deixam desconfortável, fale com um adulto de confiança. O perigo pode estar na escola, na internet, na sua vizinhança e muitas vezes até dentro da sua própria família. Mas você nunca está sozinha. Sempre existe alguém que pode te ajudar. O conhecimento sempre será a sua melhor proteção. E aqui no nosso programa trazemos informação para que você saiba dos seus direitos e obrigações. Se você for vítima de violência, saiba que existem leis para te proteger. Se você for pai ou mãe, estejam atentos para o que acontece ao redor dos seus filhos. E o mais importante, se precisarem de apoio, o programa do Paulinho sempre estará de portas abertas para te ajudar. Aqui você não está sozinho. Se precisar de orientação, se quiser denunciar algo ou simplesmente não souber o que fazer, entre em contato. Nosso contato está disponível. A proteção começa com a informação. E a informação você encontra aqui. Agora sim, obrigado pela audiência, pelo carinho e a confiança. Nos vemos no próximo programa, porque nossa missão não termina aqui. Juntos, sempre seremos mais fortes. Forte abraço aqui do Paulinho. Fique com Deus.